A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Desculpa, eu percebi que minha voz está um pouquinho... hidratei um pouquinho a garganta agora. É que eu mexendo com roupa, eu tenho rinite alérgica e o cheiro acaba afetando a voz também. Bom, mas a gente vai continuar aqui, né, na leitura, né, lembrando que estamos na segunda leitura bíblica, essa é cronológica, mas antes eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, que é agradecer as pessoas que estiveram conosco, né, nesse tempo difícil que foi o mês passado e ainda estão lá cuidando da minha parentela ainda. Não vou falar os nomes aqui porque é muita gente e se eu for falar os nomes, né, a gente não vai sair daqui tão cedo. Mas eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela dedicação, pela oração, pelo companheirismo, pela solidariedade. Eu tinha planejado, né, fazer uma visita a São Paulo esse ano, se Deus permitisse, para poder visitar toda a parentela, os amigos, né? A Daniela, minha amiga de infância, que eu não via, nossa, não lembro nem há quantos anos, acho que desde quando eu me casei, ou seja, 21 anos. Então, eu liguei para ela, falei, ó, não tem como eu ir, como ela está no litoral de São Paulo, né? Ela deu um jeitinho em ver, foi muito bom. Inclusive, eu ganhei até um presentinho aqui, encontrei com meu primo, e olha só o que ele fez para mim. Aqui, ó, para vocês visualizarem, que coisa linda, ele é artista plástico, né? Olha só, muito legal, né? Então eu só tenho a agradecer. A gente conversou muito pouco, porque ele também estava na correria, né? Não foi, como vocês sabem, eu não fui para São Paulo com nada planejado. Então o que eu gostaria mesmo era de agradecer a todos. Meu irmão, deu para perceber que ele realmente era muito querido. Afinal de contas, ele realmente tinha um bom coração, né? E todos ali sentiram muito. E deu para perceber o quão benquisto ele era. Então, desde já eu agradeço a todos. Aliás, desde já não, né? Antes tarde do que nunca, como dizem, né? Eu agradeço a todos pelo carinho com que tiveram conosco, né? Eu sei que essa falta é irreparável, ela nunca vai passar, mas com o tempo Deus vai amenizando e vai só transformando em saudades, né? E perdão pela demora, né? Eu estava fazendo algo muito importante, né? Que é participar do culto ao Senhor. Eu estava com meu esposo participando do culto online, por isso que hoje eu me atrasei um pouquinho na leitura, mas vamos lá, para a gente adiantar um pouco, para não ficar tarde, porque a internet aqui também está ruim. Sinceramente, eu acho que no Brasil todo a comunicação em si está ruim. Vamos lá. Hoje a gente vai continuar, né, no livro de Números, e a partir do capítulo 5 fala sobre a separação dos contaminados. Os contaminados em geral, né? Lá na época, eles tinham, como aqui ainda era no deserto, então eles fizeram tendas separadas para os tipos de contaminação. Normalmente as contaminações eram leprosos. A lepra é uma
doença existe ainda, né? Hoje em dia ainda existe, é raro, mas existe. Tem outro nome hoje, não me recordo qual é, mas a lepra ela é contagiosa, né? Então, o que acontece? Eles faziam uma tenda separada, né? O sacerdote, ele era capacitado por Deus para reconhecer se realmente era lepra. Se fosse lepra, eles eram separados, né? Eles eram separados e ia para essa tenda onde só havia leprosos e eles não poderiam se aproximar do arraial de modo algum, né? E no capítulo 5 fala não só dos leprosos, mas fala de tudo quanto é coisa que possa contaminar, como por exemplo a traição, né? A traição é uma contaminação, então a mulher ou o homem adúltero, eles estão contaminados, né? O morto, né, o cadáver, se você tocar num cadáver, então você se contamina também. Então, tem todo um procedimento para purificação. Inclusive, no caso do leproso, ele tem, quando vê que ele não tem mais manchas no corpo, ele tem que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote irá conferir para ver se realmente não há mais nenhuma mancha nele, não há mais lepra nele. Se o sacerdote confirmar que realmente não tem mais lepra, ele volta ao lar, mas se continuar com a lepra, ele volta para a tenda, né? Então, o capítulo 5 normalmente trata sobre tudo isso, né? Inclusive, deixa eu ver aqui que me chamou a atenção, vamos ver, né, do que fala. Versículo 14 do capítulo 5. E o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará uma oferta por ela. Ah, tá. Mas aí é questão de assim, porque há um detalhe também sobre o adultério, porque tem aquela velha história de que alguém falou que fulano está adulterando e outra coisa é ver realmente, né, pegar no ato, né? Então tem esses dois detalhes. E para cada coisa, né, para cada tipo de contaminação, há algo a ser feito, há um ritual a ser feito, né? Então, e são coisas que para a gente não são relevantes no momento de hoje. No capítulo 6, isso eu já acho interessante para hoje, né? Para os dias de hoje, o que é o voto do narizeu. O voto do narizeu é quando uma pessoa resolve tirar um tempo para Deus. Tirar um tempo é um tempo determinado, né? Ele determina um tempo. Agora não é assim, eu vou tirar um dia para Deus, não é assim, né? Até mesmo porque o sábado já pertence ao Senhor, então o sábado foi santificado para o Senhor e esse sábado é para Deus. Então é tipo assim, vou fazer o voto do narizeu e vou ficar um mês como o voto do narizeu. Então, durante um mês eu vou fazer tais coisas. Não são as mesmas coisas da época, né? Porque na época, por exemplo, nessa época aqui ainda, deixa eu ver, já existia as leis, né? Em relação a bebidas, as coisas, mas aqui no capítulo 6, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou uma mulher tiver separado, fazendo voto de narizeu, para se preparar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebida feita de uvas, nem de uvas frescas,
nem passas comerá. Todos os dias do seu nariz erado, não comerá de alguma coisa que faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpra os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do Deus está sobre sua cabeça. Então aqui fala exatamente tudo o que não se deve fazer quando fizer esse voto. Isso eu acho interessante para os dias de hoje, porque é uma purificação, né? Quando se faz o voto do narizeu é uma purificação que você está fazendo para Deus, né? Não é para você. Ah, não, vou fazer o voto do narizeu, vou evitar de tomar refrigerante, vou evitar de comer coxinha, vou evitar de comer besteira e tal, que não sei o quê. Aí você tá fazendo uma dieta, né? Então, você aproveitar e vou fazer um regime, vou fazer uma dieta. Não é assim que funciona. É bom evitar essas coisas? É, com certeza, porque faz mal para a saúde. O sujo falando mal lavado, né, gente? Porque eu confesso que eu amo fast food. Lógico que eu não como com frequência, mas a questão é que você não pode fazer o voto do narizeu com a intenção de fazer outra coisa também. O voto do narizeu tem que ser especificamente o voto, tá? Tem que ser especificamente somente aquilo, né? Tem que ser um voto para Deus, para sua purificação, somente para sua purificação e mais nada, somente para sua dedicação a Deus e mais nada, tá? Então, não queira misturar as coisas. Ah, eu vou aproveitar que eu vou fazer o voto do narizeu e vou fazer tal coisa também, né? Aproveitar esse momento. Não é assim que funciona. Quando você se dedica a Deus em algo, quando você faz um voto para Deus, esse voto tem que ser diretamente a Ele e somente a Ele, com mais nada envolvido. Então, tome muito cuidado também para não cair também num enlace, né? Porque você pode estar se enganando, fazendo um voto inválido, né? E acabar até que sem querer você pode até acabar blasfemando contra o Senhor. Então preste muita atenção. Então, se você pretende fazer algo assim mas não sabe como fazer, não sabe como agir, procura, né, uma liderança aí da sua igreja, converse com ele, procure saber sobre o voto do narizeu e converse, fala, não, gostaria de fazer uma purificação, gostaria de fazer esse voto, mas eu queria saber mais sobre isso, né, como que é feito, como que eu posso fazer, como que eu posso trazer isso para os dias de hoje, né? Para que eu possa realmente ter essa purificação, para que eu possa, porque essa purificação é bom para a gente se aproximar mais do Senhor, né? E Deus percebe isso, Deus sente isso no nosso coração, quando isso realmente é feito de coração. É igual o jejum. O jejum é para nos fortalecer na presença do Senhor, né? Porque em muitas orações, né, muitos casos, onde o demônio está ali, só a oração não é o suficiente, precisa do jejum também. Então, é jejum e oração. Então, hoje, o jejum é para nos purificar para a presença do Senhor, até mesmo que não somos nós exatamente, né? A gente expulsa o demônio, mas é em nome de Jesus. Então, é Jesus quem expulsa o demônio, nós somente somos vasos em nome do Senhor, né? Que a gente sempre tem que ter isso em mente.
E a gente continua aqui, deixa eu ver o tempo, para não prolongar muito. Quando o vídeo fica muito longo, fica ruim para carregar. O capítulo 7 ele vai falar sobre as ofertas dos príncipes, né? Em questão de ofertas, a gente sabe que nos mandamentos fala sobre o dízimo, né? Fala, não fala? Eu fiz uma pausa aqui para não falar besteira. Realmente o dízimo não está nos mandamentos, mas é uma lei, né? É uma lei do Senhor que os dízimos são, o dízimo é 10%, são as primícias, né? Inclusive tem a festa das primícias, né? Que isso eu acho que já começou logo quando saíram do Egito, né? Que teve a festa da Páscoa aliás, quando chegaram na terra, né? Quando chegaram na terra prometida, que teve a festa das primícias, que é a 10ª parte de tudo que se ganha, né? Que se recebe, no caso, né? Em tudo que se recebe. E a oferta, obviamente, a oferta é voluntária. Aqui no caso, está falando sobre as ofertas dos príncipes, em especial, né? Então, aqui está dizendo como é feita a oferta dos príncipes, quais tipos de ofertas, né? Como deve ser feito, a que momento, como deve ser o ritual do recebimento ali pelos sacerdotes, né? Porque são os sacerdotes que recebem. Então, são coisas aqui também que hoje, e olha que o capítulo é grande, né? Nossa, o capítulo é grande. Fala também, né? Fala todo sobre como os animais, né? Os holocaustos, sobre os animais e tal. No capítulo 8 já fala sobre as lamparinas do candeeiro, né? Quando se acende as lamparinas, que são 7 lâmpadas, iluminarão o espaço em frente do candeeiro, né? Como o horário certo de acender, de apagar. A partir do versículo 5 já fala sobre a purificação dos levitas, né? Porque os levitas, eles têm de tempo em tempo de fazer as purificações, porque afinal de contas eles são povo de Deus, né? Eles são povo separado para Deus, para trabalhar para Deus, né? Para trabalhar no tabernáculo do Senhor. Então é um povo, vamos dizer assim, um povo especial, embora todos nós somos especiais, mas é um povo especialmente escolhido pelo Senhor para trabalhar perante o Senhor. Então eles têm que ter sempre essa purificação, eles têm que ter uma vida completamente diferenciada das demais tribos, né? Porque primeiro que eles não podem comer qualquer coisa. Eles só comem do que é sacrificado no tabernáculo, né? Os levitas não podem, por exemplo, criar ovelhas e pegar uma ovelha, levar para casa e se alimentar delas. Eles só podem se alimentar dos holocaustos e as partes que Deus designou para cada um deles. Então é isso que vai ensinando aqui sobre cada um, né? Amanhã a gente continua a partir do capítulo 9. Eu estou adiantando porque eu estou adiantando os capítulos assim, estou lendo um pouquinho mais rápido, porque o livro de Números, eu não vejo muita coisa aqui relevante em relação à nossa leitura, tá, gente? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais de como era na época, né, de como era a movimentação na época, de como eram os rituais da época, pode ler com mais calma, né? Nada impede de que você se aprofunde mais no estudo, mas é uma coisa que para os dias de hoje não tem valor, porque hoje, por exemplo, nós não sacrificamos animais, né?
Afinal de contas, o Cordeiro de Deus já foi sacrificado, que é Jesus Cristo. Ele já foi sacrificado para que nos redimisse do pecado, né? E nos redimiu. Então hoje a gente tem a possibilidade de servir ao Senhor e assim participar do seu plano de salvação e viver no reino de Deus, que é o reino eterno, né? Não participar da segunda morte, né? Então, naquela época, quando se falava em cordeiro novo, sem manchas, sem defeitos e tal, tudo isso já era se assemelhando, já era se dizendo, porque Jesus é santo, sem defeito, já era uma conotação a Jesus Cristo, né? Então, se você quiser se aprofundar, você pode ler normalmente, mas eu acho que isso não vai interferir em nada dos dias de hoje, né? Mas não vamos deixar de ler nenhum capítulo, nenhum livro, a gente não vai deixar de ler nenhum livro. A gente só vai passando os que não são necessários. Aí na próxima leitura, terminando essa, na próxima leitura, aí a gente vai só no Novo Testamento, que é o Novo Testamento, que é mais recente, né? Que aí já é Jesus Cristo falando. Embora aqui tenha Eclesiastes, que Eclesiastes eu acho que é um livro super atual, né? Porque se você for ler as coisas que acontecem em Eclesiastes ali, é os dias de hoje. É como se estivesse falando exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. E já me prolonguei demais e eu não quero que fique muito longo, porque fica ruim para carregar. A internet está muito ruim. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Toque no coração dela, Pai. Arranque esse mal, Senhor. Arranque esse ódio, Pai. Arranque essa mágoa, Senhor. Arranque essa angústia, arranque essa tristeza, Pai. Arranque esse rancor, Senhor. Tire tudo que não pertence a Ti, Pai. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Senhor. Toque onde ela mais necessita de Ti, Pai. Purifique-a de todo mal, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu coração, toque em sua vida profissional, toque em seu lar, Pai. Toque em sua vida emocional, toque em seu psicológico, Pai. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Eu peço a Ti, Senhor, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, necessitamos de Ti, Pai, necessitamos de Tua presença, Senhor. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.